Nesse vídeo nós vamos passar aqui algumas dicas de como fazer, responder algumas questões de provas, de testes, exames, sem necessariamente conhecer o conteúdo. Basta saber apenas algumas noções de aritmética, alguns cálculos básicos da aritmética, somar e subtrair, tanto números inteiros como números fracionários. Se você sabe isso, você tem que ficar de olho, principalmente nas questões que envolvem equações de primeiro grau e segundo grau e sistemas de equações, ou seja, aqueles problemas algébricos que possuem incógnita, possuem letra. Tipo, esse problema aqui que tem na questão 28 do exame de seleção 2013. Diz o seguinte: o valor de x que satisfaz a equação x sobre 2 menos 3 meios é igual a x sobre 3 menos 2 terços. Então, a lógica para você resolver essa equação seria você resolver essa equação, tirando o mínimo múltiplo comum e encontrando a sua raiz, né? Isso aqui é a equação no primeiro grau, o expoente é 1. Você encontraria a sua raiz e você ia ver que essa raiz ela estaria entre uma dessas alternativas aqui. Mas vamos supor que você chegou na prova e não sabe resolver equações de primeiro grau. Então, o que é que você faz? Vai pelo método das tentativas. O que é que você vai fazer? Vai pegar apenas os valores que ele deu. Você sabe que aqui uma dessas respostas aqui é a raiz dessa equação. Então, uma dessas alternativas aqui é a verdadeira. Então, apenas você vai lá e substitui. Geralmente nos testes, exames, eles evitam colocar esse tipo de questões dando as respostas, porque aí o aluno ele pode não saber o conteúdo, mas ele pode utilizar. Se ele for esperto, ele pode utilizar as alternativas e ir pelo método da tentativa. O que é que você faz? Se você tivesse uma boa estratégia, o primeiro passo que você faria era eliminar a questão deixar por último a alternativa que envolve fração, porque fração é um pouco mais complicado de se trabalhar, então eu deixaria por último. Vamos testar essas possibilidades aqui. Aí vamos supor que você começasse com menos 1. Então o que você tem que fazer? No lugar de x você vai colocar menos 1, porque ele está supondo que menos 1 seria a solução. Então ficaria menos 1 sobre 2 menos 3 sobre 2 é igual, no lugar de x, colocamos o menos 1. Menos 1 sobre 3. Menos 2 sobre 3. Então, o que é que você precisa saber fazer aqui? O mínimo que você precisa saber fazer aqui é somar e subtrair frações com denominadores semelhantes. Apenas isso. Se você não sabe fazer isso aí é caixão. Aí você tem que desistir, você não pode... Já era, é só chutar mesmo e torcer para que você chute certo. Mas se você sabe, pelo menos, somar e subtrair frações com denominadores semelhantes, veja só como é fácil. Se os denominadores são iguais, basta você repetir o denominador e somar os numeradores, somar ou subtrair. Veja bem, aqui você tem dois números negativos. Tem que saber trabalhar com números inteiros, números negativos e positivos. Então, se tem duas dívidas, uma de menos 1 e de menos 3, o total da dívida é menos 4. Ó, você tem aqui que esse primeiro membro aqui é equivalente a menos 4 sobre 2, que o resultado é menos 2. Nesse segundo aqui, você repete o denominador, que é 3, e subtrai os numeradores, no caso é menos 1 com menos 2. Mas ó, menos 1 subtraído com menos 2 é duas dívidas. Você tem menos 1, é como se estivesse somando dois números negativos. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, olha só. Para que essa equação, para que menos 1 fosse raiz dessa equação, ele teria que, ao ser substituído, tornar verdadeira essa sentença. Veja que não é verdadeiro. Menos 4 sobre 2 não é a mesma coisa que menos 3 sobre 3. Por quê? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então, menos 2 é diferente de menos 1, então menos 1 não é a solução. Vai para a próxima tentativa, que é substituir por zero. Vamos lá. Substituir por zero, onde tinha x coloquei zero, que eu estou supondo que zero é uma das soluções, é uma solução dessa equação. Então vamos lá, repete o denominador, soma ou subtração de frações com denominadores iguais. Você repete o denominador e subtrai os numeradores. Então 0 menos 3, você tem 0. Tira 3, fica com menos 3. Então, mesma coisa, repete o denominador, que é 3, e faz
0 menos 2. Você continua com menos 2. Então, veja só, menos 3 dividido por 2 é diferente de menos 2 dividido por 3. É o inverso, né? Então, essa fração aqui é diferente dessa, então 0 não é solução. Vai para o próximo passo, que é substituir por 1. Substituir por 1, onde tinha x, coloquei 1. E agora é só fazer denominadores iguais, repete o denominador e soma ou subtrai o numerador. Então, 1 menos 3, nós temos que é menos 2. E 1 menos 2, nós temos que é menos 1. Então, menos 2 dividido por 2 é menos 1. E menos 1 é diferente de menos 1 sobre 2. Então, menos 1 não é solução. Então, sobrou 5 e a fração. Se você substitui por 5 e não for raiz, só sobrou a letra A. Então, não precisa nem você provar que é a letra A. Só marcar na letra A. Mas vamos ver, vamos analisar com 5, substituindo por 5. Substituindo por 5, ficou assim. Então, repete o denominador, que é 2. O denominador aqui é 3. 5 menos 3, você tem 2. 5 menos 2, você tem 3. Olha só, 3 dividido por 3 é 1. 2 dividido por 2 é 1. Então, apenas fazendo alguns cálculos aritméticos envolvendo frações, você conseguiu encontrar o conjunto de solução, a raiz dessa equação sem resolver a equação. Então, fique de olho nas questões que envolvem equações de primeiro grau, sistemas de equações de primeiro grau ou equações de segundo grau. Ou seja, ficar de olho nas questões que tem x, que tem y, que tem letras e tem as alternativas colocando as suas raízes. Então, basta você ir pelo método de tentativas. Se você não souber fazer, vai pelo método de tentativa e não perde a questão. A questão de número 30 do exame de seleção 2016 diz o seguinte: a equação x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero tem como raiz os números. Aí, ó, foi a mesma coisa que eu falei. Ele deu uma equação do segundo grau, ou seja, um cálculo algébrico que tem x ou y, no caso aqui é x, e ele deu as alternativas. Dentre essas alternativas, uma é a resposta, ou seja, é a mesma coisa que ele está dando uma conta e colocando as respostas para você. E você vai apenas escolher a resposta correta. Mesmo sem você saber resolver essa equação do segundo grau, tem como você descobrir qual é a alternativa correta apenas utilizando o método da substituição. Aí a letra A, as raízes foram menos 2 e menos 6, você substituiria. A letra B, menos 2 e 6. A letra C, 2 e menos 6. A letra D, 2 e 6. E a letra E, menos 4 e 4. Ou seja, não precisa, vamos supor que você chega na prova e não sabe porra nenhuma sobre equações de segundo grau. Então o que é que você faz? Substitui esses valores aqui e dentro dessa equação e ver qual a alternativa correta. Então, a primeira coisa que você tem que saber é saber pelo menos multiplicar e somar. Então vamos lá. Menos 2 e menos 6. Então vamos primeiro para o menos 2. Você coloca aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, mais 4 vezes x, que vale quanto? Vale menos 2, menos 12 igual a zero. Se esse cálculo der igual a zero, você já sabe que menos 2 é a raiz da equação. Então é só fazer, ó, menos 2 ao quadrado. Se você não sabe quanto é menos 2 ao quadrado, então aí já não tem como mais, aí já era. Menos 2 ao quadrado, sabemos que é 4. Mais 4 vezes menos 2, ó, sinais diferentes na multiplicação dá menos. Então ficaria menos 8 com menos 12. Então, olha só. 4 menos 8 menos 12 nunca que vai ser igual a zero. Então, menos 2 não é raiz da equação. Então, se não é raiz, ó, você já de cara eliminaria a letra A, eliminaria a letra B, e sobraria apenas a letra C, D e E. Então, você já não marcaria numa resposta errada. Se você tivesse de chutar em 3, do que chutar em 5, a sua probabilidade de você acertar é bem maior você chutando em 3 do que você chutando em 5. Vamos lá, continuando. Vamos substituir agora por 2 para ver se 2 é a raiz dessa equação.
Se você é um cara que já tem uma noção boa de equações, você sabe que essa alternativa aqui não pode ser solução. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos substituir por 2. Vamos lá, substituir o x por 2, ó, onde tinha x eu coloquei 2, eu não coloquei parênteses porque o 2 é positivo, então não precisei utilizar o parênteses aqui. Então vamos lá, 2 ao quadrado é 4, 4, 2 vezes 4 é 8, 8 menos 12. Ó, veja que simples, você vai apenas fazer alguns cálculos básicos. 4 mais 8, 12, 12 menos 12 é 0, então 0 é igual a 0. Então, essa equação tem como raiz 2. Então, isso é verdadeiro. Então, você já sabe que essa aqui já não vale mais. Então, ou é a C ou é a letra D. Quando você vai substituir por menos 6 e por 6, você vê qual dessas alternativas. Então, vamos lá. Vamos substituir por... Vamos fazer aqui rapidinho. Substituir por menos 6. Onde tiver x, eu vou colocar menos 6. Então, aqui ó, vai ficar menos 6 ao quadrado, 4 vezes menos 6, 4 vezes menos 6, menos 2, vamos lá. Menos 6 ao quadrado, tá ao quadrado, 36, 4 vezes menos 6, 4 vezes menos 6, sinais diferentes da multiplicação da menos, 4 vezes 6, 24, fica 36 menos 24 com o menos 12. Veja bem, 36 menos 24, você vai fazer 36 menos 24, 36 menos 24, e você vai ver que isso aqui é exatamente 12, 12 positivo. 12 positivo com menos 12, 0. Então, alternativa, sem resolver a equação do segundo grau, sem saber de porra nenhuma de fórmula de Bhaskara, sem saber fazer nada sobre a equação do segundo grau, você consegue resolver essa equação apenas sabendo alguns cálculos aritméticos. Então, agora se você não sabe alguns cálculos aritméticos, aí você tem que desistir, tem que pedir para sair, porque aí você não tem condições de fazer nem para chutar, você tem condições.